Meus caros amigos, estamos começando a nossa reflexão de hoje, continuando o estudo do nosso Catecismo da Igreja Católica. Conversamos sobre a criação do mundo no nosso encontro anterior e você pode ver aí quanta coisa bonita Deus criou. Resumindo, Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória. Deus criou por pura bondade e por livre e espontânea vontade. Deus criou para que nós, criaturas, participássemos da sua grandeza, desfrutássemos da sua maravilha. Nós não existíamos, nós não éramos e Deus nos fez. Por isso, São Paulo diz que em Deus nós existimos, nos movemos e somos. Lá no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Sem Deus, a gente não é nada. Por isso que São Tomás de Aquino disse aquela frase muito importante. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Por quê? Porque nós viemos do nada. Nós não éramos, nós não existíamos. E Deus nos trouxe a vida. Por isso, a Igreja ensina que quando o homem não tem Deus, ele se esvazia. Muito bem, mas algumas pessoas perguntam, mas se Deus é todo-poderoso, se Deus pode criar todas as coisas, por que existe o mal no mundo? Esse escândalo do mal, o sofrimento da criança, existem as guerras, existem as doenças. Bem, a Igreja responde para nós de algumas maneiras. Primeiro, existe o mal no mundo, existe a imperfeição no mundo, porque a criatura nunca é perfeita como o Criador. Só o Criador é capaz de não ter imperfeição e, por isso, não ter sofrimento nenhum. Toda criatura é imperfeita, o homem, o animal, a planta, a terra, o cosmos, são criaturas imperfeitas. E também a Igreja nos ensina que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, ele introduziu no mundo algo que Deus não tinha feito, o sofrimento e a morte. É por isso que São Paulo diz lá na carta aos Romanos 6, 23, um versículo muito importante, onde São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é o sofrimento, a lágrima. Se nós olharmos, meus irmãos, para as misérias humanas, nós vamos ver que sempre atrás, no fundo, existe o pecado. Por que existem as drogas? Porque existe aquele malvado que quer ganhar dinheiro com a droga, traficando, envenenando o jovem, e assim por diante. Por que existe o estupro? Por que existe o roubo? Por que existe a fome? Atrás você vai encontrar sempre uma raiz de pecado. É por isso que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus não veio para outra coisa, meu irmão. Jesus não veio para ser um grande médico, um grande sindicalista, um grande advogado, um grande poeta. Não, Jesus veio, como disse São João Batista, quando anunciou Jesus ao mundo, por ordem de Deus Pai. São João Batista foi muito claro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Quando o pecado for retirado do mundo completamente, então não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Podemos ter certeza disso. Então esse escândalo do mal, que existe no mundo, neste mundo que a gente percebe que é um mundo ordenado, que é bom, onde Deus cuida de todas as suas criaturas, esse mal é algo realmente misterioso. E não há uma resposta assim rápida para isso. Toda a fé cristã, ela quer responder exatamente essa pergunta. Por que o drama do pecado? Por que o amor paciente de Deus, com a sua aliança, com a encarnação do Filho, com o dom do Espírito Santo, tudo isso, a própria ação da igreja, tudo isso, os sacramentos da igreja, a vida de oração,
Tudo isto, meus irmãos, existe para enfrentar esse terrível mistério que é o problema do mal no mundo. Alguns perguntam, mas por que Deus não elimina o mal de uma vez? Porque Deus é responsável. Deus deu a cada um de nós inteligência, liberdade, vontade, consciência, capacidade de cantar, de amar, de ver. Agora, se a gente usa isto de maneira errada, Deus não pode ficar corrigindo os nossos erros de maneira paternalista. Deus é pai, mas Deus não é paternalista. O que é o paternalista? O paternalista é aquele pai que o filho faz as coisas erradas e ele não corrige o filho. Ele não toma providência, ele ainda dá razão para o filho quando o filho está errado e ainda culpa as outras pessoas. É aquele pai que o filho briga com a professora, então ele vai lá também e briga ele também com a professora. O filho briga com a polícia, ele vai lá e briga com a polícia. O meu filhinho sempre tem razão. É aquele pai paternalista. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus, ele é pai, é amor. Mas quando o filho erra, ele corrige, porque ele ama. E o pai que não corrige o filho não ama o filho, porque vai ver o filho se estragar, ir para o mau caminho. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, Deus deixa a gente arcar com as consequências do nosso pecado, para a gente não fazer o pecado. E não é só a gente, é toda a humanidade. Quando toda a humanidade faz coisas erradas, Deus deixa que toda a humanidade arque com as consequências das coisas erradas. Então, as guerras, as convulsões sociais, as loucuras que nós vemos neste mundo, fruto do pecado humano. Portanto, meus irmãos, nós precisamos sempre lutar contra o pecado. É por isso que Jesus derramou todo o seu sangue na cruz, para que a humanidade pudesse ficar livre do pecado. E eu não sei se você já reparou, já prestou atenção, a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou foi exatamente no domingo da ressurreição instituir o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Ele, reunido com os apóstolos no cenáculo, na primeira aparição depois de ressuscitado, ele disse para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Por isso Jesus quis que através do sacerdote da igreja, o sacerdote do Deus Altíssimo, que tem o poder de Jesus para perdoar os pecados, nós fôssemos perdoados. Para que então o pecado seja arrancado da face da terra. Algumas pessoas perguntam assim, mas se Jesus já perdoou todos os pecados morrendo por nós, por que o pecado tem que ainda ser perdoado pelo sacerdote? Porque, meus irmãos, depende de nós. Deus conquistou para nós o perdão. Jesus conquistou para nós o perdão do pecado diante de Deus, da justiça de Deus, com o seu sangue, com a sua cruz, com a sua morte. Mas cada um de nós tem que rejeitar esse pecado, porque nós somos criaturas livres, inteligentes. Deus não obriga ninguém a deixar o pecado. Deus quer que cada um deixe o pecado espontaneamente. Espontaneamente. É por isso que nós precisamos, então, cada um se confessar. Cada um se arrepender diante de Deus de seus pecados, renunciar ao pecado e dizer: eu não quero mais o pecado. Eu quero viver para Deus. Então, assim, à medida que o pecado for sendo arrancado do coração de cada homem, o pecado vai sendo arrancado também do coração de toda a humanidade. E toda a humanidade vai, então, podendo viver melhor. Mas também Deus poderia ter criado um mundo perfeito. Por que Deus não criou um mundo perfeito? Porque se esse mundo fosse perfeito igual a Deus, esse mundo então teria que ser Deus. Isto não é possível, não é? Mas Deus criou o mundo num estado que vai caminhando cada vez melhor para a perfeição. Assim, os anjos também, os homens, que são as únicas criaturas inteligentes e livres,
deve então caminhar para o seu destino, que é Deus, mas por uma opção livre e por um amor preferencial a Deus e não às criaturas. Mas a gente sabe que tanto o homem quanto o anjo pode se desviar da vontade de Deus. Aí instaura no mundo aquilo que nós chamamos de o mal moral. O mal moral, no fundo, é o pecado e que gera o mal físico. Diz para nós uma citação importante que nós encontramos de Santo Agostinho, onde ele diz: pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Fazer resultar o bem do próprio mal. Então, Santo Agostinho diz uma coisa muito importante: se Deus, na sua bondade, no seu poder, não soubesse tirar o bem do mal, Deus nunca permitiria o mal. Muitas vezes nós não compreendemos isso, nós não sabemos como é que Deus faz isso, como é que do mal Deus tira o bem. Mas há muitos exemplos na nossa vida, na vida dos homens, na vida da própria Sagrada Escritura. Você se lembra, por exemplo, daquele episódio de José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos no deserto e foi levado para o Egito? Não é? E lá no Egito ele se tornou famoso, se tornou governador do Egito, porque era um rapaz santo, um rapaz de Deus, que impressionou até o próprio faraó do Egito. E depois, quando o povo judeu passou fome lá na Palestina, esse povo foi todo levado para o Egito, e José acolheu esse povo, e esse povo ficou 400 anos no Egito, antes de retornar para a Terra Santa. Então vejam, aquele mal terrível, aqueles 12 irmãos que venderam o mais novo, José, para o Egito por inveja, esse mal terrível acabou sendo depois a salvação do próprio povo, porque José foi para o Egito e acolheu, como governador do Egito, acolheu todo o povo de Deus. Então veja como Deus sabe do mal tirar o bem. O pior mal que houve na história da humanidade, meus irmãos, qual foi? Qual foi a pior tragédia do mundo? Foi a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pregado numa cruz, Deus assassinado pelo próprio homem, o Criador morto pela sua criatura. Não tem coisa pior, não tem mal pior, não tem nada que possa ser mais terrível. No entanto, Deus soube tirar daí a salvação da humanidade. Deus soube fazer isto, a salvação de cada um de nós. Então, do pior mal que houve na face da terra, Deus tirou o maior bem que nós podíamos imaginar. Por isso, a gente não pode se desesperar diante do mal. Não é? Como o José do Egito disse para os seus irmãos, quando os irmãos chegaram lá no Egito, José disse para ele: não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus. O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso. Então vocês queriam fazer o mal para mim, mas Deus transformou isso num grande bem para salvar a vida de um povo poderoso. E os nossos santos ensinam que a gente nunca pode se desesperar diante do mal. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é grande, se Deus é amor, por que Deus permite o mal? Porque Deus é responsável. Porque Deus nos fez livres, Deus nos deu a inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, a consciência, para que a gente faça o bem. Mas quando a gente peca, quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente não quer seguir a lei de Deus e a gente faz o mal, a gente peca, então a gente estraga a obra de Deus. E Deus não fica consertando tudo como se fosse um paternalista, um pai irresponsável que vê o seu filho fazer coisas erradas e que vai sempre consertando o erro do filho. Se Deus não permitisse a gente errar, meus irmãos, nós não seríamos livres.
E se nós não fôssemos livres, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós não seríamos belos, maravilhosos como nós somos. Então, Deus quis correr o risco de deixar a criatura errar, mas ele tinha como consertar o erro da sua criatura. Ele pagou um preço muito alto por isso, com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo numa cruz, o seu Filho amado, a maior manifestação de amor que Deus tem para conosco. O próprio Jesus disse: Deus amou o mundo a tal ponto que deu o seu próprio Filho, único, para que todo aquele que nele acredite não morra, mas tenha a vida eterna. Então os santos nos ensinam a olhar sempre com esperança, mesmo na hora do sofrimento. São Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Nós temos que acreditar nisso, meus irmãos. Especialmente no momento de dor, de sofrimento, sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por uma dificuldade, seja qual for, repita essa frase muitas vezes, até que a fé fortaleça a tua alma, o teu coração. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não vai louvar a Deus pelo mal em si, pela doença, pela dor, pela tragédia, não. De jeito nenhum. Mas a gente vai louvar a Deus pelo bem que Deus vai tirar deste mal. Eu sei que o Senhor é todo-poderoso, como diz Santo Agostinho, e eu sei que o Senhor é capaz de, do bem, o Senhor tirar o mal. E assim, meus irmãos, a gente vai na fé superando a dor, vai na fé superando o mal. É preciso a gente tomar muito cuidado nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, no momento de dor, porque o demônio fica dizendo no ouvido da gente, aquela tentação maldita, tá vendo? Deus não te ama, Deus não é bom, Deus não é poderoso, porque se Deus fosse poderoso, Deus não permitia esse mal te atingir, porque se Deus fosse amor, se Deus fosse bondade, esse Deus não permitiria você sofrer assim. Não, meus irmãos, cuidado, isso é tentação. Isto é tentação. Lembre-se para aquilo que diz a Sagrada Escritura. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus saberá do mal tirar o bem. E Santo Agostinho diz ainda uma outra coisa. Às vezes Deus permite que o mal nos atinja hoje para evitar um mal maior depois. Quem é que sabe o que virá depois? Quem é que sabe qual vai ser o nosso futuro? Às vezes, meus irmãos, Deus permite alguma coisa que aos nossos olhos parece mal hoje, porque Deus, Deus está evitando um mal maior depois. Isso faz me lembrar, por exemplo, quando caíram aquelas torres gêmeas nos Estados Unidos, explodida por aqueles terroristas assassinos que mataram milhares de pessoas ali naquelas duas torres americanas. Muita gente não chegou naquelas torres antes dela cair porque aconteceu alguma coisa. Uma pessoa ficou presa no trânsito e ficou reclamando e ficou se lastimando porque ficou presa no trânsito. Mas porque ela ficou presa no trânsito, ela não chegou lá no prédio que daqui a pouco caiu e quantas pessoas morreram. Outro ficou atrasado porque estava caminhando para o serviço e o sapato machucou seu pé, fez uma bolha, ele não conseguia caminhar, teve que entrar numa farmácia para colocar um curativo e se atrasou para o serviço, preocupado, reclamando, mas se ele chegasse antes ele teria morrido. Um outro pai de família, na hora que estava tomando o café, o filho derramou no terno dele uma xícara de café. E o pai ficou bravo com o filho, o pai reclamou do filho porque estava atrasado, sujou todo o seu terno, teve que voltar, trocar de roupa, não sei o que, e xingou o filho e tal, e se atrasou para o serviço. Quando ele chegou lá, o prédio tinha caído. Se aquele filho não derrubasse aquela xícara de café no seu terno, esse pai teria morrido. Então, meus irmãos, isso serve para ensinar para nós uma coisa, aquilo que São Paulo diz,
Em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. São Paulo diz isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Em todas as circunstâncias, dai graças. A gente não sabe o que Deus está fazendo, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que vem depois disso, mas Deus sabe. Então, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E assim, acreditando que Deus vai tirar o bem do mal, a gente vive em paz. A gente enfrenta o sofrimento não apenas com a nossa miséria humana, mas a gente enfrenta o sofrimento na fé. E a única maneira de viver bem, meus irmãos, no sofrimento é sofrendo na fé. Eu até escrevi um livro que eu chamei de Sofrendo na Fé. Quem sofre com fé sabe sofrer. Por quê? Porque supera o sofrimento. Não se desespera, não se angustia, não fica blasfemando contra Deus, não. Mas sofre na fé, oferecendo a Deus, sabendo que eu posso juntar o meu sofrimento com o sofrimento de Cristo, com o cálice do sangue de Cristo, que na Santa Missa nós oferecemos ao Pai pela nossa salvação, pela salvação dos nossos entes queridos e pela salvação de toda a humanidade. Saiba disso, meus irmãos, a partir do momento que o Cristo transformou o seu sofrimento em matéria-prima da salvação da humanidade, a partir daí, nenhuma lágrima mais é perdida, nenhum sofrimento é perdido, desde que seja juntado, unido ao sofrimento de Cristo, para salvar toda a humanidade.